Você sabe controlar as informações na sua empresa? Antes de me responder, preste atenção a uma situação. Imagine um escritório onde trabalham várias pessoas. No dia a dia, cada uma delas tem várias tarefas e elas vão salvando textos, planilhas, fotos, contratos e outras coisas no computador, mas de forma isolada. O colega do lado não sabe, por exemplo, que você tem um texto com informações que seriam importantíssimas no projeto que ele está desenvolvendo e aí ele perde maior tempo fazendo um levantamento de dados que já está pronto. Somente as empresas que fazem gestão do conhecimento conseguem organizar informações de forma a ganhar tempo e economizar recursos. E quando o empresário tem segurança nas informações, claro, ele toma decisões mais seguras e com um risco menor. Gestão do conhecimento é o assunto deste painel, que tem a participação de Rosália Paraíso e Rodrigo Baroni de Carvalho. Continuando, então, o nosso debate iniciado no bloco anterior, eu quero saber agora uma aplicação viável para grandes empresas e para micro e pequenas empresas. Vamos começar com o Baroni, falando para as grandes empresas. O que tem de mais sofisticado para elas hoje usar envolve todos os computadores da empresa? Isso é acessível a qualquer funcionário? É coisa assim de diretor para cima? Não, com certeza é algo que está cada vez mais próximo, né, de todas as empresas, e o que a gente tem observado é muito o conceito do escritório sem paredes. Com os avanços na área de telecomunicações, telefonia celular, internet, hoje a gente sai do trabalho, mas o trabalho vem atrás da gente. Não larga a gente, né? Mas isso pode ser utilizado como uma vantagem. Então, a gente tem visto em muitas empresas investido em intranets e portais, em ambientes onde, de repente, aconteceu uma emergência, o funcionário de casa pode resolver o problema sem ter que se deslocar até a empresa. Então, de casa, ele se conecta à empresa, é claro, numa área restrita, com segurança, prestando as informações. Você pode ter um consultor de uma empresa, um vendedor que está no cliente. E um cliente ele já faz o pedido direto no computador dele, pessoal, e transmite para o computador central da empresa, sem ter que ir voltar no outro dia na empresa. Entendi. E ter que digitar acelera aquele tudo, pedido. Encurta caminhos, né? Com certeza. Então vamos saber agora do dono de micro e pequeno negócio, se ele também tem como usar a seu favor as tecnologias hoje de BI. Eu até diria que não as tecnologias de BI, mas existe um degrau antes que ele teria que utilizar, que são as tecnologias daquilo que a gente chama de gestão de documentos, ou record management, ou mais importante ainda agora, que é a gestão de conteúdos, que não adianta somente eu saber onde está a nota fiscal, o contrato, o projeto. Mais do que isso, me interessa sim saber o que há dentro desses documentos, porque é com esta informação, com este conteúdo, que eu tomo as minhas decisões enquanto empresário. A gente até brinca, fala que muita gente navega na internet, mas que a maioria afunda. Verdade. Não consegue localizar as informações que precisa, né? Porque falta essa estruturação dos documentos. É verdade. Então, essas tecnologias que a gente hoje utilizaria, né, como você disse no final do último bloco, nós acabamos, depois de 25 anos de mercado, trabalhando com grandes corporações, por identificar que a demanda cada vez maior é da média empresa, que hoje, principalmente da pequena empresa, que hoje percebe o seguinte: peraí, eu estou cada vez mais me afundando em documentos, em informações, principalmente nos conteúdos, né, eletrônicos, e não consigo localizar de fato o que eu preciso naquela hora. E a média empresa tem um número maior de concorrentes do que as grandes empresas, por isso ela talvez esteja tão preocupada. Com certeza. E o que é mais importante, eu gastar hoje, às vezes, um recurso na empresa grande já é um absurdo. Eu desperdiçar um recurso na média e na pequena empresa pode ser mortal em alguns casos. Então, quantas e quantas vezes eu desenvolvi um projeto e às vezes eu preciso desenvolver um projeto similar para outra companhia, para outro cliente, né? E nem sei, como nova funcionária desta empresa, que ela já teve essa experiência. Então, essas tecnologias de gestão de conteúdo, né, vão propiciar essa surpresa. O que é que eu tenho sobre este assunto dentro da companhia? E, de repente, eu descubro que eu tenho lá na área do Baroni, que é a área financeira, uma informação rica para mim que estou aqui na área comercial da empresa. Né? E com um detalhe importante, essas tecnologias não tenderão mais, como é o caso desta que nós acabamos de fazer o lançamento dela, né, não tenderão mais a ser tecnologias como a gente comprava no passado. Você compra o software, vou lá na sua empresa, instalo e você começa a utilizar. Não, nós tenderemos agora para uma coisa que nós estamos chamando de software como um serviço.
né? Então, eu tenho simplesmente que ter um acesso à internet, a pequena empresa principalmente, né? Ter um acesso à internet e fazer uma assinatura, porque nesse momento eu estou entrando numa tecnologia que já tem um conhecimento de 25 anos lá dentro aportado e ela vai simplesmente se beneficiar desse recurso. Obviamente, isso é mais barato do que se eu comprasse o software para mim. Infinitamente mais barato, mais seguro, mais rápido e em qualquer lugar do mundo que você estiver, você vai poder entrar na sua empresa. É uma linguagem que o empresário entende bem, né? Corta custo, resolve. Verdade. Agora, nada disso funciona se as pessoas não souberem usar essas tecnologias. E aí, no intervalo, o Baroni contava para nós aqui, rimos muito de uma experiência que ele viveu outro dia e que eu quero que ele compartilhe também com você. Principalmente para o gestor e empresário que estiver nos ouvindo, cair a ficha e ter absoluta consciência de que investir em pessoas faz diferença para o seu negócio. Primeiro, saber recrutar e selecionar adequadamente. E depois de contratado, investir continuamente. Por isso aqui, conta para nós o episódio numa agência de turismo, Baroni. Foi bem interessante porque ele ilustra muito bem que a gestão do conhecimento ele tem esse lado de tecnologias que a gente discutiu no bloco anterior e tem também esse lado das pessoas estarem preparadas para poder utilizar esse tipo de tecnologia. Então, eu estava numa grande agência de turismo aqui em Belo Horizonte, uns 3 anos atrás, e eu estava procurando um resort para passar as férias em João Pessoa. E aí ela tinha, a agência, investido em novos sistemas, comprado computadores extremamente modernos e em determinada hora eu percebi que a atendente, ela estava com dificuldade de usar o sistema. Então, ela vira para o lado e pergunta para a colega, João Pessoa é capital de qual estado? Básico, né? Então, quer dizer, mas faltou a aula de geografia. Então, a gente observa que uma questão chave nessa era do conhecimento é a qualificação da mão de obra. Isso vale desde a pequena até a grande empresa, porque deixou de ser diferencial competitivo eu ter um atendente desqualificado. Eu vou pagar um salário mínimo só para ele, mas ele vai atender tão mal o meu cliente, não vai saber prestar as informações que eu vou acabar perdendo esse cliente. É o tal barato que sai caro, né? Justamente. E é o improviso, que a gente sempre recomenda aqui que você, empresário e gestor, não opte por esse caminho, porque ele aparentemente e inicialmente é mais barato, mas ele acaba gerando consequências que às vezes nem sempre a empresa chega a conhecer, né? É um cliente que vai embora, porque foi mal atendido, você nunca vai conseguir catalogar algo as que eu consequências. Fiquei bastante impressionado na época que eu fiz o doutorado no Canadá, é que um terço dos alunos na Universidade Canadense era de origem oriental, né? A maior parte deles chineses. E eu, conversando com um aluno de doutorado chinês, né, um colega, perguntei, mas a China é conhecida pela mão de obra barata, desqualificada? Ele falou assim, não, a China agora está querendo mudar essa história. A China já entendeu que para ela se inserir na economia do conhecimento, ela precisa ter mão de obra qualificada. Então, o que ele comentou? Ele falou, eu sou filho único de uma família de classe média na China. E as famílias chinesas, como têm um único filho, elas investem muito na educação desse rapaz ou dessa moça. Ele vai estudar na América do Norte, ou então vai estudar na Europa. Porque eles já entenderam isso. E o Brasil precisa entender isso diferencial de crescimento, né? Nós vamos ter agora em junho um evento sobre gestão do conhecimento em Belo Horizonte. Acho que você é palestrante nele, né? Sim. Onde que ele vai ser realizado? A gente está... formatando ainda? A gente está terminando de formatar esse evento, né? A Rosália, né, tem organizado também uma série de eventos dentro dessa área. Né? A gente está querendo puxar até mesmo alguns eventos para Belo Horizonte, porque acaba, né, sendo que tudo fica sendo em São Paulo, né? Porque a gente tem aqui realmente tanto no nível acadêmico quanto no nível profissional. Aqui na minha mesa de negócios hoje, olha só, 2 ilustres conhecedores de gestão do conhecimento. Quer dizer, Belo Horizonte não tem motivo para ficar atrás nessa questão e nessa discussão. E também na implementação, obviamente, dessas soluções que hoje a tecnologia já permite, né? E por mais incrível que possa parecer, né? A gente discutia um pouquinho antes lá fora, e Baroni, sobre essa questão. Essa área, praticamente, quer dizer, a Documentar, na realidade, foi a primeira empresa no Brasil. Nós criamos esse segmento de negócio em Belo Horizonte, né? Nós temos uma excelência, um polo de excelência neste tipo de negócio em Belo Horizonte. Então, está nos faltando realmente alavancar mais, né, eventos, trazer mais o conhecimento para cá. Agora, eu vou contar a parte triste dessa história, porque ela é precursora desse serviço no Brasil, sediada em Belo Horizonte, mas já teve época que 80% dos clientes dela estavam fora de Minas Gerais. Quer dizer, o mercado fora daqui acordou para a importância dessa necessidade da gestão do conhecimento antes de Belo Horizonte, antes das empresas mineiras que ainda ficaram e estão em muitos setores capengando e improvisando soluções.
O contato tanto do Baroni quanto da Rosália já foi colocado para vocês aí. Se você não ficou satisfeito com as informações, porque eu sei que a entrevista é muito curtinha, apesar de termos ocupado 2 blocos, você pode entrar em contato com eles. Se não teve tempo de anotar, entre em contato com o nosso programa tv@mesadenegócios.com.br, que nós vamos disponibilizar os dados de acesso aos dois para que você, empresário ou gestor, pelo menos comece a levar essa discussão de implantar a gestão do conhecimento, começando devagarzinho, como Rosália e Baroni falaram, tem um degrau, um após o outro, preparando a sua equipe, preparando os processos, fazendo o investimento da maneira que a sua empresa consegue, mas organizando toda essa história de informação. Porque na era da informação, tê-la em abundância pode não te ajudar em absolutamente nada se você não souber olhar para elas de forma organizada, estruturada e analítica, né? Com um bom senso crítico dessa história toda. Muitíssimo obrigado por essa entrevista. Me deem a notícia do evento para que a gente possa trazer isso aqui como informação, tá bom? Será um grande prazer. Obrigada, gente. Sucesso para vocês. Obrigada.